Olha aí, olha aí, olha aí! Voltamos aqui! Potência Rubro-Negra, Liberal Neto no ar. Esse meu fone aqui, todo torto aqui. Torto. Melhorou? Melhorou nada. Mas, enfim, o que melhorou foi o futebol do Flamengo e também os seus resultados. Mengão 2, Fortaleza 0. Maracanã lotado, Mengão, né, arretado. O Henrique entrou de novo. Arrascaeta, sempre ele, decidindo. Matheus Cunha pegando pênalti. Muita coisa aí, muita coisa legal aí do Flamengo hoje. Vou acompanhar aqui a coletiva pós-jogo do técnico Jorge Sampaoli, ele carecon. Ó, temos que estar sampaolizados. A barba já está aqui, ó. Dá só uma retada aqui para ficar reta aqui e raspar o cabelo, ficar igual o Sampaoli, para a gente poder, né? Nunca critiquei o Sampaoli. Nem o Mateusão fez gol de letra hoje no Sub-20, que eliminou o Fluminense. Mateusão, nunca critiquei o Mateusão. Mateusão, sensacional, Mateusão, nem o garoto Peter. Inclusive, o Peterson perdeu muitos gols hoje. Mas antes de trazer a coletiva aqui do São Paulo, eu vou pedir para você se inscrever. Aproveitar que é de graça também, deixar a curtida, tudo de graça. Paga nada, tudo liberado. E também falar que ter minha, né, dar nesse momento também falar a verdade, né? A gente critica muito quando tem que criticar e elogia quando tem que elogiar. Hoje a atuação excelente do Davi Luiz, que entrou no lugar do Léo Pereira, que saiu contundido logo no primeiro tempo. E o Davi Luiz fez uma grande atuação. É verdade, tem que falar, tem que aplaudir. Porque quando vai bem, a gente aplaude. Normal. Quando vai mal, a gente vai. Foi bem hoje, ó. Nada contra o seu Davi Luiz. Estava jogando mal. Hoje jogou muito bem. Parabéns, Davi Luiz. Grande jogo do Davi Luiz. Critiquei bastante. A crítica faz parte do processo de evolução. Se não criticar, todo mundo. Se falar para você, meu irmão, você é lindo, faz para mim, pô, você é lindo ali, pô, eu vou acreditar, né? Ela fala, não, ali, você precisa dar, né? Faz um negocinho aqui, penteia o cabelo, dá uma raspada, né? Passa um grecinho. Faz parte da vida. Não pode a gente falar que, pô, tá muito bem quando tá muito mal. Pode ter que falar, meu irmão, tá mal, cara. Todo mundo pode ir mal na vida, né? O Davi Luiz, que aliás está indo mal há muito tempo, mas hoje fez um grande jogo, entrou no segundo tempo e supriu bem a saída, a ausência aí do Léo Pereira, que aliás é um zagueiro brasileiro, fez 4 gols já no ano, o Léo Pereira está muito bem, mas o Davi Luiz entrou muito bem no lugar dele também, né? Vamos ver aqui, ó. Jorge Sampaoli, estou bem, não sei o que dizer. Jorge Sampaoli vai falar para vocês a respeito del Flamengo, el campeonato brasileño, todo eso a respeto. Oye, Sampaoli, hablas, hombre, hablas. Você projetasse a semana do Flamengo, que vai ser extremamente importante. Na quarta-feira tem sorteio da Libertadores, tem jogo pela Copa do Brasil e no sábado tem confronto direto também contra o Palmeiras, ou seja, uma vitória importante para encarar uma semana que também vai ser muito importante. Sí, una semana importante. Hoy es un triunfo muy importante para preparar el juego de cuarta-feira, que es un juego de eliminación contra un time que es muy fuerte en ese tipo de eliminación. Entonces, fortaleciendo algunas cosas para que el time tenga más seguridad en el campo. Hoy sí se generó muchas situaciones de gol y bueno, y como falaba, creciendo, aprendiendo a disfrutar del juego e bueno, feliz por esta vitória. Jorge, boa noite. Marcelo Lins da TV Globo. Tudo bem? Parabéns pela vitória. Queria te fazer duas perguntas. A primeira é sobre o jogo que você tem pela frente agora com o Atlético Paranaense, que é muito difícil, como que você já está se preparando. E a segunda é sobre o Gabriel, que jogou só metade do tempo, mas conseguiu marcar, fez um gol importante na trajetória dele dentro do clube. O jogo do Paranaense é muito difícil para a gente, mas eu tenho confiança sou confiante que o time pode fazer um grande jogo com o Atlético. Eu penso que temos
3 días para preparar o jogo e conhecendo muito a um time que é muito físico, que persigue muito, vamos ter que ter uma estratégia planificada, interessante para poder vencer. Eu estou ilusionado desse jogo. Além disso, sé que va a ser muy difícil. Es importante también saber que a torcida cada vez es mayor en un Maracaná y eso también empuja mucho a Otimi. Con respecto a Gaby, tuvo se dobló tornozelo y no pudo continuar. Entonces veremos con estudio a ver cómo evoluciona en estos días. Boa noite, Sampaoli. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Falando um pouquinho sobre a janela que vai ser aberta agora nessa semana, o Flamengo já vem contratando alguns jogadores, o Rossi já chegou, o Luiz Araújo já chegou, outros vão chegar. Mas eu queria focar também nas saídas. Qual o seu temor em relação a ofertas que podem vir do continente europeu, pelo Vitor Hugo, pelo Matheus França, tem o Pedro também, outros jogadores, para que seu time não perca força nessa sequência da temporada? Isso eu não posso controlar, sinceramente. Segundo Fernando Engenstein, Popular Diniz, vão ver ofertas pesadas em cima do Vitor Hugo e do Matheus França. O GE já noticiou também. As salidas, o clube verá qual é a condição de aquele jogador que pode sair, mas se sai, vendrá outro jogador. Aí, hasta agora, não tem notícias disso, mas se acontece, tendremos que ver que reemplazo. Oi, professor Sampaoli, tudo bem? Só para falar sobre isso, né, a situação do Varela, que foi noticiada essa semana, alguns lugares falaram que o Sampaoli ou o Flamengo teria dispensado o Varela. Na verdade, o Varela que chegou para o Sampaoli, dizendo que havia sondagens de outros clubes e perguntando para o treinador se ele poderia ouvir propostas. E o Sampaoli liberou para que ele ouvisse propostas de outros clubes, caso haja algo satisfatório para ele e para o clube, o Varela vai aceitar e o Flamengo vai aceitar também. Tanto que o Varela hoje esteve no banco, então, assim, ele não foi dispensado pelo Sampaoli. Não se trata disso exatamente. Ele foi liberado para ouvir propostas. Se ele tivesse sido dispensado pelo Sampaoli, acho que dificilmente ele estaria no banco hoje como ele esteve. Então, a resposta mais eficiente sobre isso é: ele foi liberado para ouvir propostas. Não quer dizer que ele foi dispensado, não quer dizer que ele está fora. Ele vai ouvir propostas. Caso haja uma proposta interessante para o jogador e para o Flamengo, ele será liberado para outro clube. No momento, ele ainda faz parte do elenco rubro-negro. Segue, Sampaio. Boa noite, parabéns pela vitória. Vou te perguntar o seguinte: o Flamengo em 2019 teve o time que todo mundo sabia. Achou esse padrão, o time base. Em 2022 também achou um time do goleiro até o último atacante. Até em 2020, que não encantou, também foi campeão brasileiro com um time que todo mundo conhecia. Você até agora vem trocando bastante. Eu queria saber se você pretende achar esse time titular do goleiro até o último atacante, que toda a torcida conheça. E sobre também mais uma pergunta, se me permite, claro, em relação ao jogo lá contra o Bragantino, se vocês já conversaram sobre... Tem alguma explicação do porquê o Flamengo jogou tão mal aquela partida? Obrigado. Primeiro, a rotação de jogadores em diferentes jogos tem que ver com ter muitos jogadores preparados para poder jogar, mas não é uma particularidade, sino é uma necessidade. Necessitamos jogadores que estén 100% para jogar cada dos días, cada 3 días. E o jogo do Bragantino hace muito que passou, já expliquei que foi um jogo particular, con muchas dificultades y muchas decisiones ruins de parte de aquel juego. Entonces,
já expliquei isso. Sampaoli, boa noite, parabéns pela vitória. Bruno Vilafranca, da S1 Live. Muito se espera, quando a gente fala com os torcedores aí pelas ruas, aqui no Maracanã, de como vem se portando o Flamengo do Sampaoli com a bola nos pés, cada vez mais vistoso, cada vez mais com a cara do Sampaoli. Isso é algo que já acontece. Mas eu quero tocar no ponto do Flamengo sem a bola. Eu tenho percebido o Flamengo com mais fome. O Flamengo que tenta se recompor de maneira mais rápida, quando não consegue. Hoje, como por exemplo, o Eric fez uma falta, sabendo que ia levar um cartão, mas ao mesmo tempo preferiu o cartão para não dar um contra-ataque ao adversário. Eu queria saber como é que tem sido essas conversas com o elenco para essa recomposição mais rápida, porque a gente está vendo evolução nisso também. Obrigado. Sí, o time ha tenido una evolución sobre eso, básicamente en juntar mucha gente sin balón, sin la bola, perto de la bola. Hay una mayoría en la intención de poder lograr un time muy compacto, muy sólido y que no sufra lo que apenas yo llegué aquí pasaba, un equipo que estaba con ciertas fragilidades y que lentamente, progressivamente, o time vai avançando também nisso. Sampaoli, boa noite, Raíza Simplício aqui da Gol. Eu queria te perguntar, tem alguns jogadores que estão jogando pouco com você. O Varela é um deles. Eu queria entender quais são seus planos para o Varela, se de fato vocês chegaram a conversar. A gente tem a notícia de que ele está um pouco preocupado por conta da seleção uruguaia, é um jogador que briga por vaga na seleção uruguaia. Queria entender seus planos para ele. E dois jogadores também que jogam um pouco com você, que é o Pablo e o Rodrigo Caio. Né? São jogadores que têm bem menos minutagem com você. Falei a mesma coisa que falei com jornalista que me perguntou se eu tenho um time único. O sea, uno tiene la posibilidad de elegir jugadores para diferentes juegos. Algunos tienen la posibilidad de participar, otros menos. En el caso de Varela, el rendimiento de Wesley, desde que yo llegué aquí, es superlativo. Entonces, seguramente eso quita capacidades o un lugar para que Guillermo pueda jugar. Con respecto a Rodrigo y Pablo, la verdad es que con esta filosofía de inicio de juego, y bueno, inclusive Rodrigo tuvo algunas lesiones en un tiempo atrás, entonces la progresión del juego hace que uno elija al que piensa que está mejor. Pero todos los jugadores que vos menciona son jugadores que seguramente en el correr del tiempo, de la progresión de la idea, seguramente pelearán por un lugar. Cara, eu acho que assim, ele não vai falar claramente que eu trabalho com 20 jogadores e tem uma galera que só use um desses 20. Assim, é um padrão até de comportamento de vários técnicos ao redor do mundo, de ter um elenco, né, de principal e ter um elenco de rodagem de jogadores secundários. Isso acontece muito em muitos lugares. O São Paulo trabalha dessa forma. Está claro. Né? Há um momento em que ele, por exemplo, usa o Felipe Luiz como volante hoje, no jogo de hoje. O Felipe Luiz entrou como volante. Ele está mostrando claramente isso, que ele tem alguns jogadores que ele usa, que ele vai usar. Se ele tiver que colocar jogador em posição diferente, vai botar. É a forma de trabalhar, não é certo ou errado, tá? É uma forma de trabalhar, a forma de trabalhar do Sampaoli. Você pode gostar, pode não gostar, mas é a forma dele trabalhar. Ele tem aqueles 20, sei lá, 21, 18 jogadores que ele vai tentar colocar em qualquer situação, né? Como vai botar o Fabrício Bruno, às vezes, de lateral direito, botar o Felipe Luiz de lateral esquerdo ou volante. É a forma dele trabalhar. E tem aqueles jogadores que, caso ele perca um desses jogadores que ele sempre usa, ele vai inserir gradativamente. Então é a forma dele trabalhar. Ele não falou isso claramente, talvez até para não entregar tão descaradamente a forma dele trabalhar, mas para quem está acompanhando, isso fica muito claro. Ele tem uma galera ali, uns 20 jogadores que ele vai usar,
E ali os outros 8, 10 do elenco lá, que faz parte do elenco, né? Pode ser dos juniores, até do profissional, que ele não tem muito interesse, vai deixar lá, vai treinando. Se algum desses 20 tiver alguma dificuldade, aí o outro cara vai entrar, porque isso é muito nítido, né? Não é uma questão de achismo, isso é muito nítido, porque ele só usa realmente aquele grupo ali. Você pode ver que tem lá seus 18, 20 jogadores do Flamengo que o São Paulo usou mais de 5, 10 vezes, e tem uma galera que não jogou, nem jogou com ele. O Pablo é um caso desse. Não é questão de físico, o Pablo não tem problema físico nenhum. O Rodrigo Caio sim tem problema físico, muitas contusões. O Pablo não tem problema físico nenhum. O São Paulo apenas selecionou 3 zagueiros com os quais ele acha que pode contar, e o Pablo não entrou entre esses 3. Entrava Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. O Léo Pereira está muito bem, mas tem um problema físico acompanhando o Léo Pereira. É isso que a gente tem que prestar atenção. Será que o Léo Pereira vai ter continuidade para continuar? Vai ter físico para sequência, para continuidade do campeonato, da temporada? Para brasileiro muito difícil, muito intenso, mesmo com a Copa do Brasil, Libertadores, e a torcida a gente sabe que cobra, né, pelo momento até do Flamengo financeiro, momento estrutural do clube, que ele briga nas 3 competições. Será que a gente vai poder contar com o Léo Pereira? Já, mais uma vez, o Léo Pereira saiu por problemas físicos hoje. Então, será que não vale a pena, de repente, São Paulo contar com o Pablo? Essa é a grande questão, né? A metodologia do São Paulo não é contar com 25 jogadores, né? Contar com um pouco menos. Será que não vale a pena ele abrir mão dessa metodologia para trazer o Pablo, o Rodrigo Caio, Igor Jesus, que voltou para os juniores hoje, jogou o jogo de juniores, aliás, deu uma pichotada bizonha, bom lembrar, talvez outros jogadores, e de repente encher mais o elenco, daquela rodada maior, para poder deixar os caras, todo mundo em ponto de bala, para caso seja preciso. É preciso ver isso também, né? Mas é uma forma do São Paulo trabalhar, né? Essa restrição do elenco. Goste você, goste eu, ou gostemos nós, ou não. É a forma dele trabalhar. É assim que ele vai. Segue. São Paulo, boa noite. Bruno Castanha, canal do Casta. Parabéns pela vitória. Eu queria saber, você nos seus times gosta muito daquele avançado móvel. O Pedro é muito mais um jogador de referência. Mas esses últimos 2 jogos, a gente está vendo um Pedro muito mais movimentando, buscando entre linhas. Queria saber como os trainers mesmo, como está fazendo isso para ele conseguir essa mobilidade. E se você pudesse comentar também o Felipe Luiz hoje, entrando como meio-campista ali. Eu queria que você falasse a sua ideia também em relação a isso. Obrigado. Com relação a Pedro, você tem... Pedro jogou mal pra cacete hoje, perdeu o gol. Terrível, Pedro hoje. Decepcionante, Pedro. A situação do Pedro hoje. Grande jogador, decepcionante. Eu propuse a ele que empiece a encontrar espacios anteriores y no sea un jugador tan fixo. Y tiene mucha capacidad técnica, Pedro, para poder jugar encontrando espacios. Es más, lo está haciendo con mucha inteligencia, pero algo nuevo para él. No estaba muy acostumbrado a eso, pero los... Não, o Pedro é um grande jogador. Não estou falando que ele é ruim. Ele apenas hoje jogou muito mal, mais uma vez. O Gabigol estava bem, teve que sair machucado, mas o Pedro destoou um pouco da equipe que estava bem hoje. Los 2 últimos jogos hablamos con él y él sinceramente gustó y bueno, yo estoy feliz por el avance de eso. Y la otra pregunta. Felipe Luis, bueno, porque para el juego de Palmeiras teníamos pendurado a Thiago Maia Pulgar. Pulgar quedó fuera del juego y también nos quedaríamos sin ninguna contención. Por eso Felipe nos ayudó en esa posición, que no es habitual para él, mas ele, como joga bem, pode jogar. Boa noite, São Paulo. Fred Gomes, GE. São Paulo, eu queria te perguntar em relação ao número de finalizações do Flamengo. Você, no início do seu trabalho, você queria muito da contundência. Você queria que o Flamengo finalizava demais, mas conseguia fazer poucos gols. Agora tem finalizado menos e conseguido os gols.
Isso é uma coisa que você pensa mesmo, uma construção melhor, independentemente de chutar muito a gol, o importante é ser contundente. E só te perguntar também em relação a jogadores que estão chegando, eu sei que você não vai poder comentar com detalhes, porque eles ainda não assinaram o contrato, mas queria saber o quanto o Alan pode te ajudar, ele está chegando no Rio agora, na noite de hoje, e o Claudinho ainda é uma possibilidade, o que você acha da questão técnica dele, de qualidade, como pode se encaixar? Obrigado. La verdad es que Alan no sé si ainda él asignó o no asignó, pero yo sé que hay negociaciones que están avanzadas sobre él. Yo sí tive a él en Atlético Mineiro y él es un jugador que eu gosto mucho de él. Y sin saber si él puede vivir o no, es un jugador que yo respeto mucho. Con respecto a Claudinho, no sé nada, sinceramente, pero bueno, ya que usted lo nombra, es un jugador para mí de otro nivel, superlativo. Pero no con ese, sinceramente, si él está en la órbita del club o está longe o experto, sinceramente no sé. No sé. Bueno, creo que o Timmy está menos apurado ahora. Tiene más tiempo de elegir la última jugada, entonces se hace mucho más contundente por esa tranquilidad que tiene en el último tercio. Professor. Sí. Está. No, es solamente eso, que estamos logrando jugadores que estén jugando con mucho tiempo y también el tiempo de definición ahora es más tranquilo y permite definir con más claridad. Última pergunta aqui. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Dos preguntas. Ahondar un poquito en lo de Felipe Luis. Hoy día entró en la zona media. La semana pasada también ingresó unos minutos ahí, pero aún jugando como lateral el otro día, cuando el juego se cargaba por el sector derecho, él por momentos utilizaba la posición de un interior. ¿Qué características ve usted en Felipe Luis para que ocupe esa posición, para que haga ese tipo de apoyos? Y la segunda, se viene un segundo semestre bien complicado, bien cargado de partidos. Está el Brasileirao, está la Copa Libertadores, la Copa de Brasil. ¿Tiene pensado en algún momento empezar a dosificar? Quizás tiene pensado en algún momento poner un equipo B, como le pasó a este mismo Flamengo el año pasado en la recta final. Con respecto en el último tiempo, inclusive en Brasil, en la etapa de Santos, en la etapa de Nogalo, yo gosto mucho de laterales por dentro, porque son agentes que permiten parar muchas transiciones. Entonces, para Felipe jugar ahí, con la experiencia y la capacidad que tiene, no acredito que puede hacerlo tranquilamente, y Otimi estaría mucho más protegido que con laterales lineales, que por ahí tienen mucho despliegue, pero cuando vienen transiciones, Otimi sufre más. Con respecto a equipo B, equipo A, no, yo voy a poner un mejor time que tenga cada juego, porque el club y el sentimiento popular pide eso. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Boa noite. Viu? Você que reclama que o Sampaoli não repete equipe, que tal, que não tem dois times, a culpa é sua. É muita coisa. Assim, a gente estava falando esses dias, né? Esse debate assim, né? Pô, o Flamengo joga mais a Libertadores do que joga o Campeonato Brasileiro. Mas quando a gente vai no estádio, a torcida do Flamengo grita o quê? E agora o teu povo pede o brasileiro de novo. Opa, acertei a câmera. Agora o teu povo pede o brasileiro de novo? Não, pede o mundo de novo. Dá-lhe, Menor. Para cima deles, Flamengo. Em dezembro de 81, a torcida do Flamengo pede o mundo de novo. Então, né, o mundo de novo, para você ganhar o mundo, o Mundial, tem que ganhar a Libertadores. Então, isso é natural que a diretoria do Flamengo cobre os jogadores que joguem mais a Libertadores, os jogadores assimilem isso e acabem jogando mais a Libertadores. Principalmente, né, porque a mata-mata não pode perder. E aí depende do treinador extrair, né, essa mentalidade toda e criar uma situação que o Flamengo possa jogar equilibradamente as competições. Só que se a torcida, se o povo do Flamengo pede o mundo de novo, você vai reclamar dos jogadores que eles jogam mais na Libertadores do que no Campeonato Brasileiro? Isso é uma coisa meio esquisita a gente, né, tratar disso tudo, né? Mas é uma realidade que existe no Flamengo. A torcida pede o mundo de novo, quer que o Flamengo ganhe a Libertadores para ganhar o Mundial de novo,
mas não abra mão do brasileiro. Então, aí o Sampaoli entra com um time sempre o melhor que ele acha que tem à disposição para jogar qualquer competição, né, e a torcida reclama. É uma coisa muito esquisita, é uma coisa muito difícil a gente mensurar, a gente tratar, né, nessa situação toda. É até difícil a gente criticar. Eu discordo um pouco até da metodologia do Sampaoli. Concordo um pouco mais com a metodologia do Dorival do ano passado, mas não quer dizer que isso vai dar errado. Isso pode dar muito certo, pode, né, render frutos aí. A questão, né, os jogadores terem perna para jogar 3 competições, né, com essa intensidade toda que a torcida exige. Né, esses 20 jogadores aí que o São Paulo gosta de usar. Não estou dizendo que é a panela, é a forma do treinador trabalhar, é a forma que ele já trabalha há muito tempo, né, tem que ser respeitado. Se vai dar certo ou não, só o tempo dirá, eu espero que dê. Então é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que participou aqui, São Paulo, muito obrigado. Esperamos aí, o Flamengo quase se tornou vice-líder. O Grêmio fez o gol no finalzinho. E se você, de vez em quando, sente suas pernas bamba, cachorro também sente. Amanhã vai sentir. Amanhã eu vou torcer pro Vasco. Vou torcer pro Vasco ser rebaixado. São Januário, 1-1. Vasco Botafogo amanhã. Meu palpite, valeu!